Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Jogo Aberto. A gente vai estar vendo ali Renata Fã juntamente com os demais comentaristas, trazendo as últimas notícias e informações a respeito do Mengão, tá bom? O Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro no Maracanã para decidir quem vai passar para a próxima fase da Libertadores, tá bom? A gente vai estar acompanhando a provável escalação e também mais informações. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Dorileu já está de plantão no Maracanã para trazer todos os detalhes do lado flamenguista e do lado cruzeirense. Igor, bom dia, que jogo, que privilégio. Que partida, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Ronaldão, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. A gente já tá aqui no Maracanã desde cedo, entrando no clima dessa decisão, talvez o confronto mais esperado de oitavas de final entre dois candidatos ao título realmente. E o Flamengo está, nesse momento, fazendo o último treinamento antes do jogo, lá no CT Ninho do Urubu, um trabalho de ativação muscular. O técnico Leonardo Jardim costuma adotar essa programação, vem adotando essa programação desde que chegou ao clube. E a gente sabe que o Bruno Henrique está em campo. O atacante que sofreu uma forte entrada na partida de ida do Matheus Henrique, um carrinho que foi direto no tornozelo, saiu sentindo bastante, reclamando, foi poupado do duelo contra o Mirassol no último domingo, mas voltou a treinar durante essa semana no Ninho do Urubu e vai sim ser relacionado. A dúvida é se ele começa jogando ou se o Pedro vai ser mantido no comando de ataque. Se o Bruno Henrique começar a partida, o Flamengo pode entrar em campo com a mesma escalação que empatou com o Cruzeiro em 1-1 na semana passada no Mineirão. Falando agora sobre o lado cruzeirense, bom, a delegação embarcou ontem com festa em Belo Horizonte e chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, também sendo recebida com festa pelos torcedores que foram até a porta do hotel onde o time está hospedado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a grande novidade foi a presença do goleiro Cássio, ele que sofreu uma grave lesão no joelho em março, portanto não entra em campo há 5 meses, voltou a viajar com a equipe. A gente não sabe ainda se ele vai estar no banco de reservas, mas uma coisa é certa, o titular hoje à noite vai ser o garoto Otávio, que tem dado conta do recado. A expectativa de público por aqui é muito grande, mais de 70 mil torcedores são esperados nas arquibancadas, claro, maioria rubro-negra, mas terão ali 3 mil cruzeirenses no setor visitante. E a expectativa até de quebra de recorde na temporada. O recorde até aqui é da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo, quando 71.205 torcedores estiveram presentes. A gente preparou uma matéria contando então como chegam Flamengo e Cruzeiro para esse jogaço de mais tarde. Agora é tudo ou nada, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores. 90 minutos e talvez mais os pênaltis para decidir quem continua no caminho do título. E um Maracanã quase todo rubro-negro para empurrar o Flamengo. Só um vai seguir adiante. O Cruzeiro chega ao Rio com força máxima e disposto a fazer história. Do lado rubro-negro, as duas vitórias pelo Brasileirão trouxeram mais tranquilidade a Leonardo Jardim. E o retrospecto atuando aqui no Maracanã, nesta edição de Libertadores, é impecável. São 3 vitórias em 3 jogos. E temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, que com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir no resultado. This is the Google AI Professional Certificate. Para sobreviver à pressão e vai apostar na campanha como visitante até aqui. Ainda não perdeu, venceu uma e empatou outras 2 vezes. Eu digo que a importância dos resultados é nós termos a mesma abordagem, a mesma, falei nisso há 3 dias atrás, de mantermos a mesma identidade e aquilo que é os nossos principais valores, independentemente de jogarmos em casa ou fora. Cruzeiro e Flamengo chegam ao Maracanã depois de 1-1 no Mineirão
Quem vencer está nas quartas e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo vai contar com o retorno de Bruno Henrique, que ficou sentindo o tornozelo após sofrer uma forte entrada no primeiro jogo. Everton Cebolinha também volta, enquanto Alexandro, Vitão e De La Cruz seguem no departamento médico. Um provável time titular tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando a linha defensiva. No meio de campo, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Já o Cruzeiro tem um desfalque. Matheus Henrique está suspenso e não joga. Sendo assim, deve entrar em campo com Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas ou Vidalba, formando a linha de defesa. No meio, Romero e Gerson. Mais à frente, Matheus Pereira, Wesley, Arroio e Caio Jorge como referência no ataque. De um lado, o atual campeão, em busca de mais uma festa ao lado da torcida. Do outro, um visitante chato que quer voltar a frequentar as grandes decisões. Hoje, 9h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro prometem parar o Brasil na definição do confronto mais esperado das oitavas de final da Libertadores. Olha, essa é uma boa frase. O confronto mais esperado das oitavas da Libertadores, porque são dois brasileiros que estão jogando bem. O Flamengo goleou o Mirassol de maneira impiedosa, poupando jogadores. O Cruzeiro jogando aqui na capital paulista, poupando atletas, acabou batendo o Corinthians. Então, Edu Dracena, não dá para dizer quem está melhor, mas que vença o melhor. Com certeza, e quem vence o Cruzeiro também. Mas assim, Renata, é o momento das duas equipes melhores na temporada. Você pega o Arthur Jorge fazendo um grande trabalho, o time do Cruzeiro voltou a jogar um futebol vistoso, um futebol competitivo, que briga realmente. E, por outro lado, tem uma potência que é o Flamengo, que tem grandes jogadores. O Leonardo Jardim ainda não tem ainda um time, os 11 titulares, e aí acaba mexendo um pouco, acaba atrapalhando. Mas, com certeza, será um grande jogo. E a expectativa é que o Cruzeiro possa jogar da forma que jogou aqui contra o Corinthians também, jogando fora de casa, né, com o Matheus Pereira ali, juntamente com o Gerson. Você pega o John da Jesus, um zagueiro que tem a confiança, um jogador jovem. Né? O Otávio, o goleiro, realmente está mostrando o seu potencial. O Cássio retornando agora, né, ajudando ali no banco de reserva. Então, com certeza, o Cruzeiro vai forte para essa decisão. Sabe o que eu estou pensando aqui? Nem deveria falar, mas já vou me manifestar publicamente. O Flamengo na vida do Edu Dracena incomoda no Brasileiro e incomoda na Libertadores. Claro. E tá sempre ali, grudadinho, colado no radar. Edu! Descola de mim, Flamengo. Pelo amor de Deus, não me acompanha, não sou novela. Ai, Cicinho, que jogaço, hein? Que bacana poder acompanhar um confronto como esse, que não deveria ser das oitavas de final. Na minha opinião, ele deveria acontecer mais perto do final da competição. Jogaço, né, Renata? E eu fico imaginando, né, o Flamengo que é freguês do São Paulo. Talvez fosse São Paulo aí, a gente já saberia o resultado. Olha onde ele foi. Não, mas não olha como ele mudou de ontem para hoje. É que vocês estão falando aí da pedra no sapato do Edu. Na verdade, o São Paulo é a pedra no sapato do Flamengo. Mas vamos falar a realidade. O Flamengo jogando no Maracanã, com o seu torcedor, tem tudo, né, para concretizar o favoritismo. Eu coloco o Flamengo como favorito. O Cruzeiro, ele se encontrou, né, com esse novo treinador, está jogando um futebol, como o Edu falou, convincente, mas o Flamengo é o time a ser batido. O Palmeiras, enquanto o Palmeiras, que é o arquirrival nesse momento, em termos de investimento, de dinheiro e de jogadores, de elenco, o Palmeiras está caindo, o Flamengo está subindo, o Flamengo vem de uma grande vitória. Aí, Cruzeiro e Flamengo, tira o Palmeiras e sentou o Palmeiras. Eu só estou falando que o Cruzeiro ainda não dá para você colocar no patamar de Flamengo e Palmeiras. Eu ainda não coloco o Cruzeiro, mas tem tudo para chegar. Se o treinador tivesse chego antes, talvez estaria nesse patamar. Mas hoje eu coloco o Flamengo como favorito. Mata-mata é diferente, iguala mais as coisas. Mas, Ronaldão, quem acompanhou a goleada do Flamengo sobre o Mirassol? O Pedro jogou muito, o Carrascal também, o Varela. A gente viu uma atuação bacana do Ayrton Lucas. E agora eu fico pensando que time será que o Leonardo Jardim vai levar a campo. Em contrapartida, o Cruzeiro vem se fortalecendo, vem jogando bem.
Incorporou, né? Incorporou, não. Não. Fugiu o termo. Incorporou, né? Ele jogou mais farinha na água. Como é que é, Ele deu uma engrossada no caldo. O que eu quis dizer é que ele agora ganhou corpo. Vamos falar assim. Ganhou corpo nesse momento da temporada. Gente, o tempo que o Cruzeiro perdeu com o Tite no comando, que é um grande treinador, mas fez um trabalho muito a desejar no Cruzeiro. Olha como mudaram as coisas, como o Cruzeiro é outro. Porque o Tite deixou o filho dele trabalhar. E o filho dele tem carteirinha de quê? De auxiliar. Então o Tite deixou. Mas falando uma coisa aqui séria, menina, que eu percebi nessas duas equipes, os treinadores. Porque peças tem, são potências, viu, Cicinho? O Cruzeiro também é uma potência. É um time que tem jogadores, tem um esquema tático. O Arthur, porque você está tendo dificuldade em falar isso, eu vou te ajudar. O Cruzeiro também é uma potência. Não, tem Caio Jorge, tem Matheus Pereira, tem Gerson. Eu não diminui o Cruzeiro nem a grandeza dele. Na lateral tem um monstro chamado Wagner. Deixa eu falar só pra vocês. Então o que vai acontecer nesse jogo, já vou antecipar aqui. É o jogo dos treinadores. Os dois aí, o Arthur e o Léo, né? É que você conhece bem, porque botou o Corinthians na roda, né? Porque é o seguinte... Ganhou do Corinthians. Colocou o Corinthians na roda e você conhece. Você tá vendo muito Palmeiras, você só fala do Palmeiras. Deixa eu te ajudar. Verdade. O que vai acontecer nesse jogo? São os dois treinadores com peças, porque tem peças, tem esquema tático, então os dois serão os protagonistas. E eu só quero ver. Quem vai errar aí, vai cair fora. E só pra lembrar, se encontram no final de semana de novo no Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão. E quem também vive uma quarta-feira decisiva... Em 2013, estão falando de 2013, que o Flamengo teve que devolver lá o Wagner Love, não renovou com o Dorival. 10 anos depois, 2026, o Flamengo está na Libertadores, rumando para, né, tentando o seu 5º título de Libertadores, seria afastando ainda mais os segundos colocados entre os brasileiros. Encara hoje o Cruzeiro num jogaço, Mauro. No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, hoje é o grande jogo da noite, né? Ninguém vai querer perder. E tem reportagem aqui falando que o Vasco decide vaga com o Cruzeiro e testa a versão copeira. Vasco? Flamengo. Vasco não. Flamengo está na Sul-Americana. Você também falou 10 anos. Faz 10, faz 20 anos já que o Flamengo fez a recuperação. Você falou 10 anos depois. Foi 2003. Não, tá certo, desculpa. 2013. Peraí, a conta eu acertei. 2013 para 2026. 13 anos, 13 anos, tá certo. Não, 13 para 26, né? Isso. 13 para 26, 10 anos, certo? Não, 13 anos. 13 anos. Matemática não, pula. Jornalista fazendo conta. Bom, mas enfim, o Flamengo encara o Cruzeiro aí nesse jogo, um jogo aberto, um jogo difícil, Mauro. É um jogo com muito equilíbrio, né? Eu acho que esse jogo tem tudo para ser melhor do que o outro, que esse é o jogo que decide, né? O primeiro jogo sempre é um jogo que você, mesmo quem joga em casa, tem um certo receio, chega uma fase do jogo que às vezes há uma certa preocupação, embora os dois times tenham tido chance no final do jogo, né? O Carrascal teve uma chance cara a cara que o Otávio defendeu e o Caio Jorge cabeceou uma bola para fora, já foi na parte final do jogo, né? Lá do Mineirão. Eu acho que a vantagem do Flamengo é pequena por jogar em casa, é sempre uma vantagem jogar diante da sua torcida, né? Acho que o Flamengo tem mais banco, tem um elenco mais encorpado. Quando a gente olhar as escalações, certamente olhando para o banco, você vai ver mais opções do lado do Leonardo Jardim do que do lado do Arthur Jorge, ele vai ter mais opções. Por exemplo, ele pode ter no banco hoje Bruno Henrique, Paquetá, Luiz Araújo, Plata, ou sei lá mais quem. O Cruzeiro também tem boas opções. Se mexeu no mercado, perdeu jogadores, trouxe novos jogadores, mas acho que o Flamengo tem mais opções. Agora, os dois times em campo, você tem um duelo muito importante. Você tem de um lado, por exemplo, tem o Gerson e o Matheus Pereira. Do outro você tem Jorginho, Pulgar, né? Homens de meio campo aí, Arrascaeta, Caio Jorge no ataque. Então, Arroio, que fez um golaço lá no Mineirão, o próprio Wesley, que bom reforço, o jogador do Corinthians, que estava lá fora, o Cruzeiro foi buscar, jovem, rápido, insinuante. Então, é um jogo que tem tudo para ser o grande jogo aí dessa fase da Libertadores, né? E acho que esse jogo vai ter muito impacto, inclusive, no de sábado, né? Que os dois se enfrentam sábado de novo, né? No Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, né? Então você pode ter um Cruzeiro classificado na Libertadores, aí ele fica até mais leve para jogar no sábado, já pensando no Atlético na Copa do Brasil semana que vem, que é o confronto, né, do meio de semana, Cruzeiro e Atlético. E do lado do Flamengo, se classifica, chega grandão no sábado. Se for eliminado, ele só terá o brasileiro. Ele vai ter que rapidamente se recompor para tentar ganhar o jogo em Belo Horizonte e ficar ali no encalço do Palmeiras tentando alcançar o líder do campeonato. Então esse jogo vai ter impacto no sábado na sequência de temporada dos dois, né? Aquele que perder fica com uma possibilidade só.
O Cruzeiro Copa do Brasil, o Flamengo com o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está fora da Copa do Brasil e o Cruzeiro não briga pelo título brasileiro. É muito improvável que ele possa alcançar os líderes, né? Está uma distância muito grande, apesar de fazer uma melhor campanha aí desde a chegada do Arthur Jorge. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí o pessoal do Jogo Aberto, né? Renata Fans e sim, os demais comentaristas trazendo as últimas notícias e informações a respeito do Mengão, que vai estar decidindo aí quem vai passar para a próxima fase da Libertadores hoje contra o Cruzeiro no Maracanã, lotado, tá bom? Deixa aí nos comentários o seu palpite, né? Qual vai ser o placar da partida de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.